Vamos lá, aluno, dando sequência à nossa aula. Nós vamos agora nos aprofundar na Grécia, vamos estudar o período homérico e arcaico. Aqui nós temos um mapa fazendo a representação do século VIII dos povos dório, representados aqui no verde. Estou aqui para cá para vocês, verde. São os povos dórios, em Creta, na Macedônia. Aí nós vamos ter os povos eólios, representado aqui com laranja, tá? Onde eles estão se estabelecendo, estão percebendo que estão todos próximos do mar, né? E os jônicos, que são os amarelos mais fragmentados aqui, ó, onde vocês podem ver também. Fragmentados, se espalhando por diversas áreas aqui. Isso no século VIII. Entre o século XII e 8 a.C., nós vamos ter o período homérico, tá? Esse período homérico, ele tem várias características e tem uma relação com Homero, tá? Aquele poeta que produziu um poema muito conhecido para a filosofia, que nós já falamos em aula anterior, né? A Ilíada e Odisseia. Esses poemas são fontes para a historiografia, para construirmos a história desse período homérico, principalmente, tá? Então, alguns estudiosos também, né, notaram que nesse período homérico a população diminuiu, né? Esse período também foi caracterizado por núcleos rurais que se voltaram a predominar também, né? Voltaram a se estabelecer nessa região. E a fragmentação da organização social e política também ocorreu, vestígios de materiais, né, inclusive documentos escritos, se tornaram escassos. Então, o Homero, ele foi a principal fonte para a construção dessa sociedade, desse grupo, dessa história, tá? Por isso, o período homérico, tá? Então, nós vamos ter pequenas comunidades com base familiar, ou genos. O que significa genos, tá? São reconhecidas também como comunidades gentílicas, que são pequenas unidades agrícolas autossuficientes denominadas como genos, tá? Ou genes também. Não, genos, perdão, só genos. A economia agrária, insuficiente, como eu já falei. Pater administrava as funções. O que seria o pater? O pater exercia várias funções, tá? O pater exercia funções religiosas, administrativas e judiciárias, tá? Ele era um chefe comunitário, vamos assim dizer, para entendermos melhor. Então, aqui como o próprio slide mostra, ele exercia uma função administrativa. Com o aumento da população, vemos o declínio do sistema gentílico. Esse aumento da população é dentro do período. Então, no período homérico, no início, uma queda da população. Depois, um aumento significativo da população, né? Aqui nós temos uma característica interessante para a nossa reflexão. O solo grego é muito pobre, tá? Isso também dificulta a produção agrícola. Aqui nós temos a Acrópole e a Ágora, né? Nós temos uma imagem, uma representação da cidade grega de Atenas, no século V, e nós vamos ter a reprodução da Acrópole. A Acrópole nada mais é que uma construção, uma edificação num ponto alto. Olha como ela está aqui, num ponto alto, favorecido. Nós vamos ter um declínio aqui, um relevo, né? E a posição da Acrópole, tá? Isso também é importante para a questão do controle
da população, né? Então, eles precisavam realmente ter estabelecido a Acrópole num local que tivesse uma visão do alto, né? Então, ela é reconhecida como a parte mais elevada da polis, tá? Uma área fortificada onde os templos e principais edificações eram construídas. Nós vamos ter aqui uma representação também da Ágora, certo? E essa representação é do quê? É uma praça principal, é uma área pública, né, da polis, onde se localizavam os mercados, as feiras, né, se reuniam um povo para assembleia e reuniões, tá? Havia muitos discursos de filosofia nas ágoras, tá? Essas características da cidade, polis, né, conhecida como cidade, cidades-estados, né, é a representação da nomenclatura utilizada na época, ok? Bem, aqui nós vamos entrar nessa fragmentação do período homérico para a transição do período arcaico, certo? Então, não passaram a surgir divisões sociais. A partir do momento que a sociedade começa a se dividir, existem os seus conflitos. Depois dessa divisão social, né, vai surge a propriedade privada, que também vai desestabilizar as questões políticas na Grécia, né? Aqui nós vamos ter a segunda diáspora grega, devido ao aumento da população das comunidades gentílicas, né? É uma grande diáspora. É interessante que no livro didático de vocês nós temos esse apontamento como a segunda e principal, né, a diáspora, né? Os gregos também se voltaram para o Mar Negro e fundaram novas cidades em seu litoral. Aí nós temos um mapa lá no livro didático de vocês mostrando como que eles se estabeleceram. Então, é interessante vocês darem uma olhadinha lá no livro didático de vocês. Nesse período, surgiram mais de 100 polis gregas na Península Balcânica e na orla do Mar Mediterrâneo, entre elas as mais importantes, Atenas e Esparta, né? Aqui nós vamos ter o período colonização das cidades gregas por várias regiões, distinção de colônias, tá? E nós vamos ter também uma cidade independente, a Apoquia, ela se torna independente. Então, nós vamos ter um período de grandes transformações nesse período homérico, de diásporas, guerras, conflitos, cidades sendo estabelecidas, sendo colonizadas e adiante, né? Aqui nós temos as colônias gregas, tá? Na representação, todas aqui em amarelo. Colônias gregas, aqui. Essa representação aqui em amarelo, como vocês podem ver, tá? Aqui, parte da Itália, né? Estamos no continente europeu. No período arcaico, nós vamos ver a transição do homérico para o arcaico. E dentro desse período, né, uma nova transformação, certo? Então, nós vamos ter os espartanos, né, na cidade de Espartas, localizada na península do Peloponeso, cidades-estados com origem da chegada dos dórios. Então, os dórios eles vão chegar nessa região, formando as cidades-estados, né? A região antes habitada pelos aqueus, né, é invadida. A valorização ao máximo da formação física, buscava-se o soldado, como o filme mostra, né? Então, a crise, mostra aqui também, desculpa, eu esqueci, a crise do sistema gentílico, então não consegue-se mais predominar a questão agrícola, ela fica insuficiente, eles não conseguem mais se estabelecer como gênero, né? E aqui a gente vai ter uma nova visão do homem, ele vai pensar mais no soldado, nas guerras, investir nisso, né?
No nosso livro didático, está dizendo assim: espartanos, principal grupo social e elite militar, compostos pelos descendentes dos conquistadores dórios. Eram eles que detinham o poder econômico, recebiam lotes de terra, concentravam também o poder político e religioso, marginalizando as demais categorias sociais e utilizando a força militar para manter seus privilégios. Tá? Então, uma nova característica, né? Aqui a sociedade espartana, né? Os espartanos ou os esparciatas, né? Descendente dos dórios, como eu pude falar agora, formando a aristocracia, a guerreira e as cidadãos soldados. Nós vamos ter aqui uma pirâmide hierárquica, como vocês podem ver, certo? Aqui, caracterizado pelos espartanos, então a visão do rei, né? Pelos espartanos, né? Aqui nós vamos ter os periecos, homens livres descendentes dos povos nativos que não resistiram à invasão dória, sem direitos políticos e se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Então, eles são homens livres, não são escravos, mas acabaram se adaptando dentro desse período. Os iliotas, que a esmagadora maioria de escravos descendentes de povos nativos, que resistiram à invasão dórica. Tá? Essa característica aqui eles não concordaram e acabaram se tornando escravos. A política espartana, o esporato, ou o conselho de 5 esforos, né? Os vigilantes também, entre aspas, são órgãos executivos do governo espartano. Percebemos agora que dentre os estudos que nós estamos fazendo sobre as civilizações mais antigas, a civilização espartana é a que mais tem características políticas. Olha aqui, órgão executivo do governo. Fiscalização e obediência de leis e da vida econômica dos cidadãos. Né? Aqui nós temos a diasquia, que são os 2 reis que exerciam funções religiosas e militares e judiciárias também, a gerucia, assembleia de anciãos, elaboração de leis, a ápela, que é a assembleia por cidadãos eleger os membros. Olha só, são características bem semelhantes às políticas atuais. Então, eles acabam se disseminando e se organizando para que essa política espartana se estabeleça. Tá? O descendente dos jônicos, que vão estar lá em Atenas, né, escapou das invasões dóricas por sua posição geográfica, né? A posição geográfica que eles estavam estabelecidos, eles acabaram fugindo, conseguiram, resistir a essa invasão e se estabelecerem, né? Contaram com um porto natural de Piriel, que permitiu o desenvolvimento comercial. O porto, gente, é entrada e saída de produtos, né? Então, eles conseguem se desenvolver ali um comércio, né? A economia estava assentada no quê? Na produção escravista, nós temos a mão de obra escrava. Primeiramente, a base econômica era a agricultura. Posteriormente, o comércio desempenhou um papel relevante. Então, nós vamos ter a agricultura e depois o comércio. A sociedade ateniense, nós temos aqui a pirâmide hierárquica deles também, fazendo uma representação para a gente, né, dessa construção, né, deles, né? Então, a região de Atenas, que está localizada ali na Península Ática, foi ocupada inicialmente pelos aqueus, né, seguindo pelos eólicos e pelos jônicos. A partir do século X a.C., ocorreu uma unificação das famílias gentílicas ali existentes. Isso impulsionou a forma de uma sociedade de classes em torno de um centro político, militar, religioso, representada pela Acrópole ateniense. Olha, são características de evolução dessas civilizações, né? Durante um período muito extenso, vigorou em Atenas um regime monárquico, que foi derrubado por membros da aristocracia local.
constituída de proprietários de terra, um regime oligárquico, que foi instituído após a queda do regime monárquico. Então, essas características que nós vamos percebendo aqui, das transformações, está lá no livro didático de vocês, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais. Estou fazendo a leitura nesse momento do livro didático. E aqui nós vamos ter as características desse povo. Ó. Euprátidas, que são os bens nascidos, latifundiários nobres, proprietários de terras mais férteis, né? Então, vamos dizer aqui que é o povo mais nobre, né? Os geórgios, que são pequenos agricultores proprietários de terras menos férteis. Então, a gente vai ter um povo que tem o domínio das terras férteis e outros que têm o domínio das terras não tão férteis, mas produzem alguma coisa. Os artesãos e comerciantes, e lá embaixo nós vamos ter os escravizados. Ok? Agora, para essa aula aqui, reformas jurídicas, eu vou dar para vocês na próxima aula, tá bom? Fechando aqui a nossa aula. Beijos, bons estudos.